O Fica a Dica de hoje vai complementar um pouco do episódio 1 da série Investigação. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma olhada, porque ficou bem legal. Vamos discutir aqui um pouquinho das questões de beber ou não beber água. Será que quanto mais água, melhor? Quais são as doenças que normalmente aumentam a vontade de beber água? E será que existe doença que inibe a sede? Você sabe exatamente o que significa desidratação? Vem comigo pro vídeo, eu tô doido para conversar isso com você. Eu acho que um bom ponto de partida para o nosso vídeo é falarmos de desidratação. Até porque é de conhecimento geral que desidratação é pouco líquido no corpo. Mas você já parou para pensar o que é desidratação? Desidratação está diretamente relacionada à viscosidade dos líquidos corporais. E aí, antes que você pense que é um vídeo técnico, não é. Eu só vou te explicar como é que funciona, fica muito fácil de entender. Viscosidade é simplesmente o poder de um líquido em mudar a sua forma. A água é pouco viscosa, então ela muda de forma facilmente. Portanto, ela pode preencher espacinhos rapidamente. O mel é muito viscoso e por isso ele tem dificuldade de preencher espacinhos, os mesmos espacinhos que a água preenche rapidamente. E o piche, o asfalto que você passa com o carro em cima? Esse piche é líquido ou é sólido? Tempo. Acertou quem falou que o piche é líquido. É só uma curiosidade. Existe um experimento chamado Experimento da Gota de Piche, que já vem acontecendo desde 1930. E tem um monte de piche num funil e mais ou menos a cada 10 anos uma gota de piche cai. Só que a viscosidade do piche é 230 bilhões de vezes maior que a da água. Portanto, ele tem uma dificuldade enorme de mudar a sua forma. Mas vamos deixar o piche para lá e vamos voltar ao foco do vídeo, que são os líquidos corporais. A gente já entendeu que quanto mais viscoso um líquido for, mais difícil vai ser dele preencher espaços e, portanto, o corpo, tanto da gente quanto dos animais, que é cheio de pequenos espacinhos a serem preenchidos, se esses líquidos estiverem muito viscosos, mais difícil será. Portanto, mais difícil vai ser para que haja troca de nutrientes, para que haja o recolhimento dos subprodutos do metabolismo das células para que sejam levados ao fígado, ao rim, e esses então serem processados para serem eliminados ou reabsorvidos. Os primeiros sistemas que vão sofrer com a falta de líquidos são o sistema cardiorrespiratório, sistema hepático e os rins. Para por aí? Não. É complicado porque isso eu tenho como mensurar. Um estresse cardiorrespiratório, um estresse hepático, um estresse renal por conta de uma desidratação é mensurável. Mas eu tenho uma coisa muito mais simples e que acomete os animais, assim como acomete a gente, que é dor de cabeça. Quantas pessoas têm dor de cabeça porque bebem pouco líquido ao longo do dia? Bota no comentário se você sente dor de cabeça quando fica sem beber água. Eu fico. Só que eu gostaria de pedir ajuda aos veterinários que estão assistindo o vídeo para colocar aí nos comentários também como é que eu faço para medir se um cachorro está com dor de cabeça, se um gato está com dor de cabeça, se um canário está com dor de cabeça. Pois é, eu duvido que alguém tenha uma resposta para isso. Então a gente tem que pensar em coisas muito mais simples para serem resolvidas do que ficar preocupado com coisas muito mais complexas, muito mais distantes, como uma hepatopatia por desidratação porque bebeu pouco líquido. Agora a questão é, como você oferece líquido para o seu animal? Antes de falarmos das vasilhas adequadas, vamos falar da qualidade da água? Indiscutivelmente, a água que você oferece aos seus animais deve ser filtrada. Estou falando de pets, tá? Cães, gatos, porquinhos da Índia, chinchilas, hamsters, aves de gaiola, beija-flores, que a gente bota a aguinha para o beija-flor beber água na varanda. Então essa água deve ser filtrada, porque a água que vem da rua, que a gente pega direto na torneira, ela não só pode estar carregada de cloro e outros produtos da limpeza da água, ela pode vir carregando patógenos, como a giardia, por exemplo, que é uma zoonose. Pega nos animais e pega na gente. E a gente passa para os animais de novo. E isso vira um círculo vicioso e aí fica muito difícil de tratar. Para os animais de companhia, eu recomendo evitar ao máximo vasilhas plásticas, porque o plástico tem porosidade e essa porosidade pode juntar bactérias e fungos que vão contaminar os seus animais, causar uma série de doenças, não só digestivas, mas também doenças na boca dos animais e, no caso de aves, nos bicos.
É claro que bebedouro de beija-flor, por exemplo, é de plástico, não existe bebedouro de outro com outra apresentação. Mas esses bebedouros devem ser lavados, como todos os outros, diariamente com água e sabão, e esses em especial devem ficar em solução de água com vinagre para que sejam desinfetados. Então o ideal é que você tenha dois conjuntos, um no uso e um sendo desinfetado, com solução de água e vinagre, que é um produto natural, então não vai fazer mal para o seu animal e o custo é muito barato. Certifique-se de que esses bebedouros de beija-flor não estejam juntando aqueles funguinhos pretos dentro e troque regularmente os bebedouros. Eu sei que é caro, aliás, um negócio que é caro é bebedouro de beija-flor, né? Poxa vida, como troço é caro, mas é importante trocar, porque se você não trocar, conforme você vai lavando, a bucha vai criando ranhuras no plástico, o plástico vai ficando fosco e ali vai juntando bactéria, vai juntando fungo e você pode matar um animal. Não ofereça açúcar para o bebedouro do beija-flor, porque existe solução própria para isso. Existe uma misturinha, aliás várias marcas, que você pode diluir para o beija-flor. E dessa forma você está oferecendo não só a energia que ele precisa, mas também sais minerais e vitaminas que essas soluções já têm prontas. Então evita ao máximo a questão da água com açúcar, porque isso pode fazer mal para o animal. Fazer mais mal do que bem. Então se você vai fazer mal, por que oferecer? Melhor não oferecer nada. Com relação a cães e gatos, essa água deve ser sempre abundante, e aí vai para chinchilas, porquinho da Índia e hamster. Essas vasilhas têm que ser lavadas diariamente, sim, mas cabe um detalhe. Os bebedouros de hamster e porquinho da Índia, eles são de vidro e tem normalmente um bico metálico com uma bilha, e o animal bebe água ali. Isso também deve ficar imerso em solução de água com vinagre, para evitar que pequenos fungos se formem no entorno dessa bilha. É difícil a limpeza dessa região e o animal pode se contaminar. Então tenha dois conjuntinhos. É mais barato você ter dois bebedouros e um ficar na higienização e o outro no uso do que ter que ficar comprando remédio para poder tratar uma doença do animal. Então evitar um problema é sempre a melhor opção. No caso dos gatos, os gatos gostam de beber água e comer sem encostar os bigodes na borda das vasilhas. Então, esse é o motivo pelo qual o seu gato entra no seu box para beber a água que fica empoçada no box, porque ele não precisa encostar a boquinha, o bigode em lugar nenhum. Escolha para o seu gato sempre uma vasilha de boca bem larga, não precisa ser profunda, ela pode ser rasa, mas ela tem que ser larga. No caso dos cães que babam muito, como boxers, golden, bulldogs, eles precisam que tenha de mais vasilhas de água. Porque quando o animal baba, essa água fica toda babada. E é muito desconfortável para o animal ficar bebendo aquela água toda babada. Então tenha 3, 4 vasilhas, quantas vasilhas você puder disponibilizar. Até porque algumas cidades do Brasil são muito quentes. E quanto mais água, melhor. E aí você deve estar pensando, e eu posso botar gelo? Pode, você pode servir água gelada, você pode botar pedras de gelo na água. Isso não vai fazer mal algum ao seu animal, a menos que o seu veterinário contraindique por conta de um problema específico que o animal tenha de dentição, de gengivite. Então, nesses casos, consulte o seu veterinário e se ele liberar, ok. Via de regra, não há problema algum, mas o seu animalzinho pode ter um problema pontual que contraindique a água gelada. Para animais de produção, isso também é importante, porque a gente lembra sempre dos que a gente tem dentro de casa, né? Mas e galinhas, patos, marrecos, gansos, porcos, cavalos? A gente nunca lembra, né, desses pequenos detalhes para esses animais, e eles merecem atenção tanto quanto os outros. Certifique-se de que a água que você está servindo esses animais vem de uma origem idônea. Então vê se essa água não está recebendo esgoto de lugar nenhum. Certifique-se de que, se for um açude, que não há animais mortos no açude, então esse açude tem que ser verificado regularmente. Tente fazer uma espécie de filtragem, ainda que seja uma filtragem mais grosseira, usando areia, por exemplo, para poder segurar maiores partículas. Você pode tentar tratar essa água usando algumas soluções de tratamento específicas vendidas em casas de ração, e isso vai tornar a água potável. Então ela é potável para a gente, também vai ser potável para o animal.
Pense que é muito mais barato você prevenir uma doença do que tratá-la. Alguns animais precisam de água na sua digestão e essa água tem que ser corrente. E aí você acabou de pensar que tem gatinho. Meu gato gosta de água corrente. Perfeito, ótimo. Tem uma fonte para o seu gato beber água. Não é uma necessidade do gato a água fazer parte da digestão, mas a ração do gato estimula ele a beber água. Então, se ele gosta de água corrente, muito mais saudável e inteligente do que você deixar a torneira aberta para ele ficar bebendo água, o que também é um desperdício de água gigante, é você ter uma fonte com uma água filtrada e essa água corrente vai estimular o animal a beber água. Vamos voltar agora para aqueles que precisam de água na digestão. Patos, marrecos, gansos, esses animais precisam de água para a digestão. Então eles vão levar, mesmo que você ponha a vasilha de comida e a de água a 1 quilômetro de distância, ele vai levar comida no bico até a vasilha de água e vai jogar dentro da vasilha de água. Resultado, a água vai ficar imunda. Aí as pessoas dizem que o animal gosta da água suja. Não, é uma necessidade do bichinho. Esses animais devem ter água corrente. E para facilitar a ingestão do alimento e a digestão, a água e a comida devem ficar próximos. A água é tão importante para nós que poucas são as doenças que causam inibição da sede. Normalmente, quando eu tenho inibição da sede, eu tenho problemas de sistema nervoso central, problemas hipotalâmicos ou síndromes paraneoplásicas. São processos associados a tumores. Cada um desses processos a gente vai ver em detalhes lá na investigação. E nós vamos falar de doenças bastante curiosas e que podem causar falta de sede. Mas normalmente as doenças levam a excesso de sede, beber muita água. Como exemplo dessas doenças, as mais comuns são doenças hepáticas, doenças renais, diabetes. Então, se o seu animal está bebendo mais água do que o normal, ele deve ir ao veterinário. E aí você vai dizer para mim, César, como eu vou mensurar isso se o meu animal fica o dia inteiro dentro de casa e eu passo o dia inteiro trabalhando? Às vezes quando eu chego em casa ele virou a vasilha de água. Alguns cães grandes que gostam de nadar sempre fazem isso, né? Viram a água e aí quando você chega não tem nada. Isso é um problema, tá? Então use vasilhas que tenham base bem larga para que eles não consigam virar. Você pode observar, e isso é muito fácil, o aspecto das fezes e a cor da urina dos seus animais. Se as fezes estiverem muito ressecadas e a urina estiver mais concentrada, isso é sinal de pouca ingestão de água. Se você vai passear com o seu cão, leve sempre bastante água, água filtrada. A mesma água que você beberia, leve para ele beber. E leve uma vasilha apropriada para que ele possa beber. Se o seu animal beber na mesma vasilha de outros animais, ele pode contrair algumas doenças, dentre elas as papilomatoses, que são formações tumorais, papilomas que se formam na boca, tanto na pele quanto na mucosa, e que podem ser contraídas a partir de uma vasilha de água contaminada. No meu ponto de vista, a gente acaba falando de coisas tão simples quanto beber água e, ao mesmo tempo, tão complexas, porque podem ser relevantes para a identificação de uma série de doenças e, da mesma forma, podem transmitir tantas doenças. Diz nos comentários se você sabia que os gatos não gostavam de beber água e encostar os bigodes, ou se você já tinha prestado atenção em oferecer água filtrada para os seus animais, da mesma forma no cuidado da desinfecção dessas vasilhas, usando, por exemplo, água e vinagre. São coisas tão bobas, tão simples e que a gente às vezes passa despercebido por isso. Eu quero saber a sua opinião a respeito, quero saber se você tem alguma consideração a fazer. O que eu tinha para apresentar em linhas gerais é isso. Tem muita coisa para a gente ver ainda, mas tem mais vídeos pela frente e já já a gente vai se ver de novo. Te espero no próximo ponto de vista.